boa noite. Aguardando aqui, Rafa. Esperando, o Rafael tá entrando. É que ele é um homem de muitas lives. Está terminando e a gente está comemorando esse aniversário, né? Digital, tecnológica. Logo eu, que morro de medo de tecnologia. Já tem 21 pessoas. Oi, Rafa! Que bom! Oi, Silvinha. Tudo bem, minha querida? Eu sou a pessoa que mais tem medo de tecnologia. Tenho medo de celular. Fazer uma live. Primeira live com o Rafael Lavarini. Olha só, a responsabilidade. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Então, tudo o pessoal em paz, minha querida. Está se conectando, né? E hoje, né, comemorando 28 anos, né, nós não podemos deixar, né, fazer esse convite a você, sobretudo lembrando, né, dos antigos trabalhadores do Cristo, do que a gente está vivendo hoje nesse momento, né, nesse confinamento social. Então, nós cristãos hoje estamos precisando redescobrir a nossa própria identidade. Né? Acho que o que a gente vem conversando, o que a gente vem sentindo hoje, através da experiência. Dessa experiência não só intelectual, mas a vivência religiosa. Né? Que, aliada ao que a gente já sabe, o que a gente já tem de evangelho, a gente está tendo um momento da gente ser protagonista, assim como tantos outros vieram para contar e fazer a história, né, acontecer. Nós não somos melhores que ninguém, mas a gente tem esse compromisso da ação evangelizadora, a exemplo de Paulo, na segunda parte, né, do livro dos Atos, que ele tem a oportunidade da reconstrução da nossa ação missionária. Então, a gente está vivenciando mais ou menos isso, da gente refletir, quando a gente lembra das cartas de Paulo, trazendo essa vivência, né, para os dias de hoje, ou seja, justamente quando ele não podia ir a uma comunidade ou mandar alguém àquela comunidade, ele escrevia as cartas, que hoje são essas lives, né? São essas cartas, então, como diálogo em momentos vitais de uma comunidade missionária, né? Não só de uma forma de catequese formativa, mas como um momento de oração, de organização, de disciplina interior, sobretudo interior. Então, essa nossa transição, nós vamos voltar, assim, renovadíssimos, né? E a gente, tomando mais um pouquinho do teu tempo, eu gosto muito do Helder, né, do Helder Câmara, e ele tem um livro que chama assim, O Deserto da Fé. Então, nós estamos nesse deserto. Nós fomos convidados a mergulhar no deserto. Então, o Helder diz assim nesse livro o seguinte: é bom que ninguém se iluda, haja de maneira ingênua quem escuta a voz de Deus e faz a sua opção interior e arranca-se de si e parte para lutar pacificamente por um mundo mais justo e mais humano. Diz Noel, não pense que vai ser fácil, que vai encontrar pétalas de rosas debaixo dos pés, multidões que nos escutam, né? Aplausos em toda parte, permanentemente, como proteção decisiva à mão de Deus. Mas quem se arranca de si e parte como peregrino da justiça e da paz, prepare-se para enfrentar desertos. Então, quer ser, perdoa. Tens que te livrar primeiro do excesso de ter, que te enche de mal, de tal maneira, da cabeça aos pés, que não resta espaço para ti mesmo, e ainda menos para Deus. Então, esse convite de 28 anos é que a gente possa abrir nosso coração e te ouvir agora, Rafa, nas tuas reflexões, que a gente abre espaço para Deus nesse momento, que a gente, quando a gente retornar desse deserto, né, desse confinamento necessário, que a gente volte melhor. Assim como Paulo, como tantos outros. Está contigo. Muito obrigada por tudo. Ô, Silvinha, eu que agradeço, né? E eu acho que o início da sua reflexão, ele é muito bonito, porque você veio falar do deserto. E o deserto é uma reflexão que a gente precisa fazer, principalmente nos momentos de adversidade. Porque o deserto não é ruim. Às vezes a gente precisa do deserto. E passar pelo deserto
é um ponto muito positivo e que às vezes chega a ser o divisor de água em nossas vidas. Eu fico imaginando algumas coisas, inclusive eu já até fiz uma live com um grande amigo chamado Altino, onde a gente tratou desse tema, o deserto. E a gente para pensar que quando estamos no deserto, é um momento em que estamos sós, nós, com Deus. Então talvez a primeira característica desse deserto é a gente ter a nossa intimidade com Deus. Uma segunda característica muito importante é que no deserto a gente tem que ter esperança. Porque sem esperança não tem como atravessar o deserto. Não tem como vencer aquela travessia. O deserto, além de fazer com que a gente valorize a importância de ter esperança, o deserto também ele vai fortalecer a fé. E a fé não é só acreditar num propósito. A fé não é só acreditar em atravessar o deserto. Isso talvez a esperança será essa chama. Mas a fé é o mecanismo que vai fazer a gente agir. O próprio Emmanuel vem nos falar que a fé nada mais é do que aqueles que sabem verdadeiramente agir e esperar. Né? Então aquele que aprendeu a agir e esperar é um homem de fé. Eu não sei, Silvia, se vocês conseguem desligar o áudio aí, porque está dando um pouquinho de barulho. Vou tentar. Ou colocar no fone, eu acho que seria bacana também. Então, sim, dentro dessa visão do deserto, além de estarmos sós com Deus, de aguçarmos a esperança, de fortalecer nossa fé, a gente tem uma outra reflexão muito importante do deserto, que é o seguinte: o que levar nessa travessia? Porque se a gente enche muita bagagem, a gente não vai dar conta de vencer o deserto. Se a gente vai com a mochila muito pesada, vai ser muito perigoso o dia que estiver muito quente ou que estiver muito frio à noite. Então a gente precisa também repensar. E o que será essa bagagem? São muitas coisas da vida material que às vezes a gente vai levando e que não tem mais sentido nas nossas existências. Não é verdade? E às vezes, Silvia, pode ser que nós dois, eu e a Silvinha, estejamos atravessando um deserto. Qual que é uma outra característica do deserto? Você vai enxergar o deserto do seu jeito e eu vou enxergar do meu jeito. Às vezes vai chegar um ponto que você vai avistar um oásis. Não é? Você vai ver uma água cristalina. E às vezes eu vou enxergar um McDonald's, não é? Ou um sorvete de chocolate. Então a gente tem visões diferentes dentro do deserto. Ou seja, diante da dor, do sofrimento, do recolhimento interior que a gente precisa ter e passar muitas vezes, cada um de nós vai ter uma visão diferente. Não é? Então, diante desse deserto, que foi muito bem colocado por você, lembrando de Dom Helder, e a gente lembrando aqui desse processo histórico, desde o povo egípcio, né, que ficou também, aliás, o povo hebreu, que ficou um grande tempo no deserto, até o próprio Cristo, que de forma simbólica também fica 40 dias no deserto, Paulo, 3 anos no deserto. Então a gente tem que entender que nós estamos passando por um deserto coletivo com o melhor propósito de nos transformar. E é muito conveniente o tema que vocês propuseram para falar do trabalho social na história do cristianismo primitivo, o funcionamento daquelas primeiras igrejas, e a gente relacionar isso, por que não, com os nossos templos? Porque nós ainda precisamos do templo. Nós sentimos falta do templo em momentos como esse, mas não podemos esquecer que precisamos, ao longo da vida, edificar o templo dentro dos nossos lares. Os nossos lares precisam ter a mesma vibração que o Uniluz tem. A gente tem que levar o evangelho todos os dias para dentro da nossa casa. A gente tem uma cultura de incentivar culto no lar uma vez por semana. Nós precisamos incentivar culto no lar todos os dias. Todos os dias. Se eu almoço, tomo café da manhã hoje, amanhã, o culto do lar tem que ser todo dia. Lá na segunda viagem missionária, Paulo, ao lado de Silas, ele vem nos falar que com a mesma proporção que o nosso corpo precisa do alimento físico, o nosso espírito precisa do alimento espiritual. Com a mesma proporção. Ou seja, se a gente alimenta o físico todo dia, precisamos alimentar o espiritual, em especial, fazer dos nossos lares o maior templo. Porque aí na casa espírita, na igreja evangélica, católica, seremos reflexo do que somos nos nossos lares. Jesus fazia o culto no lar todos os dias. Jesus fazia culto no lar todos os dias. Então essa é a primeira reflexão. Mas precisamos do templo. E para a gente entender a melhor forma desse templo funcionar, por que não darmos os exemplos, Silvinha, daqueles primeiros templos cristãos? Não é? Recordando como eles trabalhavam, como que eram as atividades deles. E aí a gente vai refletir se a gente está indo para o lado certo. E a gente vai perceber também algo maravilhoso ao longo da fala, ao longo desse estudo, que houve fases
diferente. Foi um processo de construção no cristianismo primitivo. A Casa do Caminho, que pegaremos como exemplo, ela não começou da forma que a gente está enxergando hoje. A Casa do Caminho, ela teve um período de construção espiritual dentro, no que se diz respeito ao trabalho assistencial que ela prestava. Então a gente também não precisa ficar desesperado. Nós estamos aprendendo todo dia. Nós também estamos passando por esse processo de construção. E aí, a gente já vai perceber que cada um tem um dom, mas existem aqueles que têm um dom da liderança. E os líderes, eles são importantes no movimento religioso. Eles são importantes dentro da casa espírita. É diferente daquela pessoa que vai mexer o caldeirão da sopa e achar que aquele caldeirão é dela, que ninguém pode chegar perto, não é? O líder é aquele que sabe colocar as pessoas certas no lugar certo, no momento certo, para que o trabalho tenha o melhor proveito. Não é verdade? E aí, a gente vai perceber que o primeiro e maior líder da história do cristianismo chamou-se Simão Pedro. Inclusive, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí alguns discípulos responderam: olha, o pessoal está falando que você é Elias que voltou. Os outros discípulos então disseram: não, eles estão falando que você é mais um profeta. E aí, a gente começa a trazer para o dia a dia nosso e perceber que até hoje, Silvinha, muita gente não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Muitos cristãos não têm Jesus como principal. Muitos espíritas estão esquecendo disso. Fala de Jesus numa prece inicial, numa prece final, e olhe lá, e olhe lá. E aí a gente começa a entender a necessidade da nossa alma humana, a necessidade de Jesus acima de tudo. E ali então, os discípulos responderam que o mundo estava achando que Jesus era um cara bacana, legal, mas que não era o Filho de Deus. E aí Jesus faz uma segunda pergunta que tem que ser para nós. E vós, que são meus discípulos, que me seguem, que falam Senhor, Senhor, quem dizem que sou? E aí todo mundo em silêncio, e aquele silêncio foi quebrado por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E em verdade eu vos digo, tu és rocha, e em cima dessa rocha edificarei a minha igreja. Olha que lindo isso. Qual que era a primeira característica da Casa do Caminho em seus 2 primeiros anos? Acolhimento. Eles acolhiam como ninguém. E aí é uma reflexão que a gente precisa fazer nos nossos templos religiosos. Acolher. Como estamos acolhendo as pessoas? Como que a gente tem acolhido os nossos filhos dentro do lar? Como que a gente tem acolhido a nossa parentela corporal, os amigos de trabalho, não é? Porque na casa espírita seremos o reflexo do que somos com a família, do que somos no nosso dia a dia. E ali eles sabiam acolher. E além desse primeiro acolhimento, de ouvir as dores, de ter paciência, de conversar, de orientar, inclusive tem um trabalho na casa espírita que se assemelha a esse que eles faziam, chamado atendimento fraterno. Atendimento fraterno. No primeiro momento, eles faziam atendimento fraterno, acolhiam literalmente a pessoa que chegava aflita. Segundo Humberto de Campos, no Boa Nova, essa turba que seguia Jesus e que prosseguiram frequentando a Casa do Caminho, tinha uma característica, sabe qual era? Eram viúvas desamparadas, velhinhos trêmulos que seguravam com dificuldade no seu cajado, crianças que não tinham pai e mãe, prostitutas, viciados, criminosos, leprosos e mendigos. Essa característica daqueles que iam ao encontro de Jesus e dos discípulos. E muitas vezes a gente quer ser religioso, queremos ser cristãos, queremos ter uma casa espírita e a gente não quer pobre, a gente não quer enfermo, a gente não quer drogado, a gente não quer criminoso. Qual que é o sentido, então, de sermos cristãos? Ser cristão
cristão pelo intelecto, ser cristão de púlpito, ser cristão de sofá, de cadeira, não tem sentido, não é? E aí, então, a gente começa a perceber que esse chamado, ele é muito forte. E ali eles acolheram essa turma, não é? E acontece um fato interessante, Silvia, porque ali naquele primeiro acolhimento, eles não só ouviam, mas eles ofereciam um leito para quem precisasse de um leito, um lugar para dormir, para ficar, ofereciam comida, ofereciam roupa e remédio. E hoje, existe um movimento na casa espírita de alguma corrente doutrinária que pensa diferente desse comportamento do Chico, né? Que acha que mas o Chico foi o Chico. Sim, ele foi o Chico vivenciando o Evangelho no dia a dia. Né? Ele não vivenciou uma era totalmente intelectualizada, apenas, né, para grandes públicos. Não, era o Evangelho, né, como se diz assim, vocês me deram miudinho no dia a dia, o que chegava. Né? Então, a exemplo disso é esse acolhimento. Então, você não vai chegar no espírito, né, se você não acolher. Exatamente. E existe um detalhe nisso, Silvinha, que o movimento espírita não pensava dessa forma até os finais da década de 90. Me parece que quando Chico Xavier desencarna, algumas pessoas criaram uma necessidade muito grande de querer ser substituto dele. E o Chico Xavier, com todo respeito aos outros, ele não tem substituto. A Silvia não tem substituta. O Rafael não tem. Cada um tem suas características. Mas é inegável que Chico é a grande referência da doutrina, não só pelos livros, pela mediunidade, pela obra literária, que inclusive precisamos valorizar muito mais do que temos valorizado, mas principalmente pelo exemplo de ser humano. Num país que tem 3% de espírita, em rede nacional, ele ser eleito o maior brasileiro de todos os tempos, com mais de 70% dos votos, vencendo a própria irmã Dulce, Ayrton Senna, Pelé, mostra que havia ali algo muito maior. E aí cria-se uma necessidade de substituir Chico, mas substituir ele só pelo exterior, pela pompa, pelo intelecto. Né? Ninguém quer substituir Chico matando a fome dos pobres. Então a gente precisa refletir nisso. Né? E o Paulo Estevão, nesse momento em que eles faziam assistência material, e que eu entendo que não deve ser apenas assistência material, e a gente vai estudar isso a partir de agora, aconteceu um ponto crítico com mais ou menos 2 anos e meio depois da crucificação de Jesus e do início daqueles trabalhos. Veja só o que ocorreu. João Evangelista, um outro grande líder, que mais tarde vai assumir a igreja de Éfeso para trabalhar na região da Ásia em prol do Evangelho, ele chama Pedro para uma conversa particular. E fala com Pedro o seguinte: Pedro, nós aprendemos tanto com Jesus na região da Galileia, e estas sementeiras do Evangelho a gente não pode desperdiçar. Essas pessoas estão chegando aqui e a gente está colhendo, ouvindo a dor, suprindo as necessidades físicas, mas a gente não está alimentando o espírito. E aí olha que lindo que Pedro fala. Reconheço o que tem dito, João, pois reconheço também que a alma humana necessita do Cristo acima de tudo. Sem Jesus não somos nada. Olha que linda a visão de Pedro e de João naquele diálogo. Mas como faremos isso, João? Se somos poucos colaboradores? E olha só que era um problema já desde a época do cristianismo primitivo. Poucos colaboradores. Né? A gente reclama às vezes, falta evangelizador, falta palestrante, falta gente com boa vontade. É um problema histórico, né? Desde o momento em que começaram lá no cristianismo primitivo. E vejam a ideia que João deu. Vejam só, Pedro, nós podemos aproveitar esses que chegam como enfermos e se reestabelecem. E chamá-los para ser os nossos ajudantes. E chamá-los a servir os irmãos que chegam com dores. Essa fala de João, ela é muito significativa, Silvinha, amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Por quê? Às vezes, dentro do movimento religioso, a gente enxerga aqueles que estão passando por privações de ordem material como pessoas que vão precisar de cesta básica e de sopa para o resto da vida. Dificilmente a gente enxerga neles um potencial para servir, um potencial para vencer aquele momento difícil. E a gente quer ser o caridoso, né? E a gente erra tanto que às vezes a gente ainda chega ao final do mês
entrega a cesta básica e fala isso assim com essa pessoa. Até mês que vem. Ou no final do ano, uma cesta de Natal, e fala assim, até o ano que vem. É a mesma coisa de falar com aquela pessoa assim, você vai continuar com um mês péssimo, você vai continuar passando fome o ano inteiro, e depois você vai vir aqui que eu sou caridoso, eu vou te ajudar. Então isso é muito sério, não é? A gente precisa acreditar nessas pessoas. E aí aconteceu um fato interessante, a casa super lotada. Por quê? Quando a gente começa a fazer só a caridade material, chega um ponto que vai inchando. Vai inchando. E a gente passa a não ter recurso, passa a não ter espaço, não é verdade? E aí acontece um fato interessante. Chega um carroceiro, vindo de Jope, que era mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém. Aquele carroceiro bate na porta, e aí o que acontece? Chega Tiago. Tiago chegou, atendeu os dois, aliás, o carroceiro que estava com 2 enfermos, e o carroceiro falou, olha, eles estão muito mal, pegaram uma enfermidade que está vindo da cesareia, era uma doença que estava matando mais que a lepra, não é? E em Jope não tem recurso, sei que aqui vocês podem atender. E aí naquele momento o Tiago falou assim, olha, infelizmente não podemos, porque a casa está lotada, não cabe mais ninguém. E aí muito triste aquele carroceiro que sabia que os dois iam desencarnar, não tinha recurso para cuidar deles, foi embora. Quando ele começou a sair da casa do caminho, chega Pedro. E vejam a frase que Pedro joga. Voltem. O Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que se encontram no sofrimento. Olha que lindo isso. Voltem. O Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos no sofrimento. E às vezes quando vem bater alguém em nossa porta, seja a casa espírita, nós falamos, eu não posso agora porque eu não tenho tempo, eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro. E dinheiro a gente movimenta. A gente liga para um amigo, um pouquinho ajuda aqui e ali, mata a fome de uma família, reconstrói a vida de um ser humano, não é? Mas a gente está sempre fazendo esse papel que Tiago simbolicamente nos representou ali. Está cheio, não dá, não tem espaço, não tem comida, não tem como acolher. E Pedro representando o verdadeiro cristão. O Cristo, a quem sirvo, nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos. Não fala se não interfere. Oi, Rafa? Acho que deu uma travada aí. Rafa? E tá bom, a internet dele, tá normal. Vamos aguardar Rafael voltar, né? Levando essas reflexões, a gente tem vivenciado muito isso. Pronto, agora. Voltou? Voltou. Eu não sei se era a minha que travou a sua, Silvinha. Cadê? A tua. A minha travou, então tá. Vejam o que acontece. Aqueles dois que foram acolhidos por Pedro, não é? Um deles, que já estava ali entre a vida e a morte, o que acontece com ele? Ele é acolhido, fica 20 dias entre a vida e a morte, e no final da recuperação dele ele melhora, Pedro chama ele para uma conversa em particular. Porque Pedro ficou admirado que aquele jovem, em muitos momentos, ele delirando de febre, ele começava a recitar os salmos, ele recitava principalmente o profeta Isaías, e Pedro ficou surpreendido com o conhecimento que aquele homem tinha, o conhecimento que ele tinha. E aí Pedro chama ele para uma conversa em particular e fala assim, de que tribo você é? De onde você veio? Você conhece demais. E aquele jovem fala, olha, eu realmente busco estudar todos os escritos sagrados, mas eu venero muito o profeta Isaías, porque Isaías nos promete a vinda do Salvador. E aí Pedro olha para aquele jovem e fala assim, mas você não sabe? O Salvador já veio. E aquele jovem assusta e fala, que me dizes? Sim, Gesiel. O Salvador já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os tempos. Simão Pedro volta à casa do caminho, pega as anotações de Levi, o Evangelho de Mateus, e entrega de presente aquele jovem que chegou desacreditado, que chegou entre a vida e a morte, que Tiago não tinha espaço para acolher, mas Pedro acolheu e estava ali reestabilizado e recebendo nas mãos de Pedro o Evangelho. O jovem Gesiel, que o cristianismo, aliás, a história do cristianismo passa a conhecê-lo como Estevão, o grande mártir dos primeiros cristãos. E ali, Emmanuel vem nos falar que Estevão não leu o Evangelho. Ele devorou. Ele não leu, ele devorou.
Então eu fico imaginando o quanto a gente ainda é falho com isso, porque às vezes a gente não estuda da forma que deveríamos estudar. Estevão não leu, devorou. E aí quando Estevão chega no capítulo 5 de Mateus, ele para a leitura, se ajoelha e começa a chorar compulsivamente, dizendo o seguinte: revelaste-me a luz do mundo. Presinto ter encontrado aqui as chaves que irão desvendar todos os enigmas da raça humana. Eu preciso meditar nessa preciosidade com mais calma, com mais tranquilidade. Vejam só, meus irmãos, quando Estevão pegou o evangelho, a sensação que ele teve é que ele pegou as chaves que desvendam todos os enigmas que existem na Terra. Ele falou que precisava meditar, que aquilo era uma preciosidade, era uma joia. E a nossa joia fica em cima da estante ou em cima da geladeira, e a gente usa uma vez por semana e olha lá. E lê de qualquer jeito. O Evangelho é um livro sagrado. Os ensinos do Cristo é o que a gente precisa para vencer qualquer deserto, para vencer qualquer perda, qualquer dificuldade que a vida nos apresenta. Em poucos meses, aquele homem que chegou desacreditado, mas foi acolhido, recebeu assistência material, sim, recebeu medicamento, recebeu um leito, foi ouvido, se tornou um dos maiores cristãos da história da humanidade. E ele então passa a ser uma marca na história do cristianismo. Porque a partir da chegada de Estevão, segundo o Atos dos Apóstolos e aprofundado o conhecimento em Paulo e Estevão, encontramos os discípulos de Jesus nomeando o que está registrado em Atos dos Apóstolos como 7 diáconos. O último dos diáconos a ser nomeado, Estevão. E aí aquele trabalho que eles queriam fazer de evangelização, de não desperdiçar as sementeiras do evangelho, passou a ser feito principalmente por Estevão, que foi conhecido como o maior pregador da Casa do Caminho. Agora, os aflitos já tinham assistência material, eram ouvidos, tinham um leito para acolhê-los, mas todas as noites falavam de Jesus Cristo. A assistência material tem que vir primeiro, mas a principal é a assistência espiritual. O tempo passou, Silvinha, e a gente começa a perceber que muitas vezes nas nossas casas espíritas a gente está nesse caminho. Nós temos a sopa, a campanha do quilo, cesta básica, distribui remédio, pomadas. A gente tenta assistir dessa forma material o máximo possível. Temos evangelho todos os dias. Aliás, essas reuniões públicas que temos todos os dias deveria ser de evangelho. Nem sempre é. Às vezes são reuniões que eram para falar de Jesus, mas não fala de Jesus. Ai, Rafael, porque minha característica é falar a parte psicológica. Quem não foi o maior psicólogo senão Jesus? Ah, Rafael, mas eu gosto de falar de mediunidade. E tem gente que gosta de ouvir mediunidade. Me fale um fenômeno mediúnico descrito no livro dos médiuns que Jesus não tenha vivido da forma mais linda. Então a gente tem que começar a parar com essas desculpas de tirar Jesus do espiritismo. O próprio Chico Xavier vem nos dizer que a doutrina espírita sem Jesus seria um corpo sem alma e se perderia com o tempo. Um corpo sem alma e se perderia com o tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colaborar, porque a gente tem reunião pública, reunião de estudo, evangelização infantil, evangelização dos jovens, que é para estudar a vida de Jesus segundo a visão espírita. Com a ciência espírita, com a linguagem espírita, a gente tem que trazer Jesus de novo para o coração do povo. Jesus de novo para o coração do povo. Esse é o nosso trabalho de restaurar. E ali, Estevão entendeu a necessidade de falar do Cristo. Em uma das suas pregações, acontece um fato muito interessante, em que quem estava presente, ocupando os primeiros lugares, segundo Emmanuel, era Saulo de Tarso, que não nasceu para ser criminoso, que não nasceu para perseguir, que não nasceu para matar. Aquilo que aconteceu. O livro dos Espíritos tem mais de 100 citações de Jesus. Fala no nome de Jesus como Cristo, Mestre Jesus, mais de 100 vezes. Inclusive, toda vez que Kardec aperta uma pergunta mais difícil, eles respondem com uma citação de Jesus. Não é? E às vezes a gente acha que a única hora que fala do livro dos Espíritos de Jesus é qual o guia e modelo. E mesmo assim a gente não aprendeu o que é Jesus. Mesmo assim a gente fala e não aprendemos. Não é? E aí, Paulo percebendo esse movimento, e vejam só o tanto que Paulo era inteligente, a percepção que ele tinha, e como que a espiritualidade usa o dom de cada um. Na primeira marca do trabalho social, que é a assistência material e o acolhimento, a marca foi Pedro.
Na segunda, que é o alimento espiritual, a grande marca foi Estevão. Inclusive, um dia perguntaram ao Chico Xavier quais os espíritos mais evoluídos que vieram à Terra, ao lado de Jesus. Ele cita João Batista, o próprio Jesus fala, dos nascidos de mulher João Maior. Ele cita Isabel, mãe de João, a gente comenta pouco dela, Maria de Nazaré e Estevão. Ele cita esses 4, e Estevão. Então, Estevão foi o marco para mostrar que a alma humana realmente precisa do Cristo acima de tudo. Que essas nossas reuniões, de nós que seguimos o cristianismo, precisamos colocar o Cristo e ter ele como personagem principal. Paulo, percebendo o movimento que os fariseus estavam fazendo e que o cristianismo estava perdendo espaço, Jesus estava perdendo espaço no cristianismo, o que ele fez? Ele percebeu que só tinha uma saída, a obra ser autossustentável, para não depender da grana. O grande objetivo de Paulo na segunda viagem missionária, Paulo não saía andando de forma aleatória, foi além de expandir a ideia do cristianismo, fundar novas comunidades, Paulo queria arrecadar grana, arrecadar dinheiro. E vejam bem, Paulo não cobrava para ele falar de Jesus, não. Ele falava de Jesus, fundava a igreja e explicava o processo que eles estavam passando em Jerusalém. Quem quisesse colaborar, iria colaborar. E aí, ele vai arrecadando uma grana com um aqui, outro ali, passa ali pela região dos Gálatas, na Ásia, Icônio, Derbe, Listra, chega na Macedônia, Filipos, Tessalônica, Corinto, volta pela Ásia de novo, passando por Éfeso, vai para Jerusalém, segunda viagem missionária. Quando ele chega em Jerusalém, Pedro vai narrar, aliás, Emmanuel vai narrar que Paulo entrega nas mãos de Pedro uma pequena fortuna. Vejam só, Paulo entrega para Pedro uma pequena fortuna. Então ele conseguiu muita grana, ele conseguiu muito dinheiro, não é? E Paulo, em momento algum, pegou um centavo para ele. Cada lugar que ele chegava, ele colocava sua tenda de trabalho ao lado, como tecelão, e se sustentava de forma digna. E o que mais tem são pessoas se sustentando de religião. O que mais tem é gente ganhando dinheiro em cima da fé do próximo. Né? Esquecendo que é Jesus que falou, dai de graça o que de graça recebestes. Não é verdade? E aí Paulo entrega essa pequena fortuna, não só entrega, mas orienta Pedro. Emmanuel vem narrar em um parágrafo. Às vezes passa despercebido quando a gente acha que Paulo Estevam é romance. Paulo Estevam é livro de estudo, é livro de cabeceira. Chico fala que é o livro mais importante que ele recebeu. E aí, a gente tem, Silvinha, um fato interessante. Ele entrega a grana para Pedro e fala assim, Pedro, agora vamos construir o galpão. E ali Emmanuel narra que eles constroem um galpão com uma grande proporção, um galpão muito grande, onde era ensinado profissões. As pessoas chegavam com enfermidades, chegavam passando fome, chegavam sem dignidade, sem acreditar em si mesmas. Eram acolhidas, eram ouvidas, tinha fome suprida, ouvia o evangelho e a partir daquele momento tinha a oportunidade de aprender uma profissão e sair dali como pessoas dignas, comendo pão com o suor do próprio rosto. Não é mais entregar a cesta e falar até mês que vem, até ano que vem. Você pode, você agora tem condição de tirar o seu próprio sustento. E aí fecha, depois de 25 anos da inauguração da Casa do Caminho, 25 anos foram necessários para eles fecharem esse ciclo do trabalho social. E talvez uma grande dificuldade que a gente tenha hoje, Silvinha, é oferecer essas oficinas nas nossas casas espíritas. É oferecer ofício, é oferecer profissão. Não adianta só dar comida, dar o evangelho. Às vezes a pessoa precisa de um trabalho. Precisa de aprender algo para conseguir contribuir de alguma forma também com a própria família, contribuir com sustento e se sentir digna. Não ficar ali para baixo, toda vez recebendo ajuda, recebendo. Não. Ela pode até doar, materialmente falando. Ela vai poder doar também, porque agora ela já sabe e já consegue transformar. Então vejam, a Casa do Caminho passou por dificuldades, por muitos momentos difíceis, onde eles acreditavam que o movimento ia acabar, mas eles tiveram perseverança. E essa é uma grande marca dos primeiros cristãos. Eles perseveravam. O próprio Cristo nos ensinou, aquele que persistir até o fim será salvo. Persistir diante de um problema, persistir diante de uma dificuldade, e entender que nós estamos aprendendo. É um processo, mas não adianta a gente achar que já trabalhamos certo. A gente precisa tentar melhorar sempre para acolher melhor aquele que chega.
Porque muitas vezes, além da barriga estar doendo de fome, a alma também está doendo. Não só com fome de evangelho, mas com fome de oportunidade. Uma fome de oportunidade na vida. Rafa, você falou, eu estava aqui refletindo, acolher, né? Você usa bem, travou novamente, acolher e não recolher, né? A gente precisa tem todo esse processo que você está lembrando a gente, e é preciso que quando a gente voltar dessa quarentena, né, desse confinamento social, a gente volte também perseverando, né? Nós não podemos nos entregar de forma alguma, né? Mas a gente tem que rever as nossas atitudes. É um processo, como eu falei no início, desse deserto que a gente está mergulhado, para que a gente reflita, resgate, primeiro Cristo, né? que tem sido muito terceirizado. Né? A verdade, né? A verdade, o Cristo. Segundo, a gente tem um compromisso de reapresentar Kardec. Onde é que está o espírita que não conhece Kardec? De ouvir dizer que fulano de tal falou... Peraí, Kardec, onde é que está o Evangelho? Em que fonte? Do que é que você está falando? Né? Esse momento de evangelizar com seriedade. E esse momento de tornar também e dar a dignidade àquele que chega. Para que a gente tenha continuidade nesse trabalho. Então, e você falou, é muito pertinente no movimento, que a gente tem visto muitas casas espíritas fecharem as portas, porque não deram oportunidade para os jovens, para o Gesiel, não é? Para o Estevão, né? Chegar e fazer um trabalho, ter a sua ideia. Né? Ninguém está pronto para fazer todos os trabalhos. Cada um vai chegar no seu tempo e com o seu perfil. Não é preciso que a gente tenha também essa visão. Sim, e eu acho, Silvinha, que a gente tem muita dificuldade, não sei se você concorda, é que todos esses 3 passos principais para desenvolver um trabalho social em um templo cristão, numa ONG, a gente não tem dificuldade só na casa espírita. A gente tem dificuldade de agir assim nos nossos lares. Nesse primeiro ponto, que é a assistência material e o acolhimento, a gente está fazendo muito errado. Ou a gente dá tudo muito fácil para os filhos, né? Ou a gente esquece de acolher. Ou a gente quer comprar da maneira material para não ter um acolhimento. A gente está fazendo os papéis inversos. Eu me lembro que às vezes chegava de janeiro, dezembro, eu falava com o papai assim, ô pai, está começando um ano letivo agora, eu queria ganhar um tênis para ir para a aula, para jogar bola. E papai costumava falar assim comigo, meu filho, comporta bem o ano inteiro, respeita suas irmãs, respeita sua mãe. Quando chegar tire notas boas, tire notas boas. Quando chegar no final do ano, se você estiver merecendo, e se eu tiver condições de comprar, você vai ganhar o tênis. Eu ficava um ano inteiro. Às vezes eu não queria estudar, mas eu lembrava do tênis e estudava. Né? Nossa, eu tenho que esforçar aqui, porque tá difícil. A minha irmã, às vezes, me aperreava. E aí eu lembrava, acalmava, respeitava. Então, a gente era educado também dessa forma. E aprendíamos que nada é fácil. Chegava no final do ano, o papai chamava para conversar e falava assim, eu quero te parabenizar. As notas foram boas, melhora mais um pouquinho de matemática. Comportou bem, respeitou, tenha mais paciência com sua irmã mais nova. Mas você agiu muito bem, eu estou orgulhoso de você. Mas o coração do papai está doendo. Porque esse ano eu não vou poder comprar o tênis. O papai está apertado. Naquela hora ali a gente sentia tristeza. Pô, um ano inteiro esperando esse momento, ele me elogia. Mas a verdade que o meu pai transparecia naquele momento, a sinceridade de mostrar para mim que as coisas não eram fáceis, aquilo ali tocava o meu coração e aquela tristeza já dava lugar a uma admiração. Eu já admirava o meu pai, porque eu percebia que ele saía de casa 10 da manhã, chegava 2 da madrugada e que não era fácil levar o pão para dentro de casa todo dia. Não é? Hoje é tudo muito fácil. Os pais se endividam para fazer a vontade dos filhos. Os pais assumem compromissos muito maiores que deveriam assumir para deixar os filhos ali numa posição confortável. Inverte-se os fatores. A gente dá demais o material e esquece do acolhimento. Então é achar a medida certa. Por isso que a gente não consegue também achar a medida certa de doar na casa espírita. Não é? Por isso que a gente é contra a cesta básica, a sopra para o pobre, porque é tudo para o meu filho. O egoísmo virou familiar, né? Essa bolha dentro da família. A gente não sabe acolher o pobre que chega, o sofredor, o que acabou de perder um ente amado, porque nem nossos filhos, nem a esposa, nem os pais, a gente está conseguindo acolher. Não é verdade?
Por que a gente não fala de Jesus? Porque na minha casa eu falo uma vez por semana e olhe lá. Será que vai ter um botão que vai apertar eu chegar na casa espírita e conseguir falar de Jesus o tempo inteiro para todo mundo? Se no meu dia a dia eu não consigo falar dentro do meu lar, por que eu não consigo ter uma visão no trabalho social de dar dignidade e ensinar uma profissão para o aflito, para aquela pessoa que chega como assistido? Porque eu não sei mostrar o valor do trabalho nem para os meus filhos. Nem para os meus filhos eu sei educar com o valor do trabalho. Jesus aprendeu a ser carpinteiro. Aprendeu a ser carpinteiro com 12 anos de idade. Paulo só conseguiu desempenhar a missão dele, que aos 12 anos aprendeu com o pai a ser tecelão. Hoje as crianças têm que estudar, mas a gente não sabe o valor do trabalho, não sabe o valor das coisas, não é verdade? E aí vai para o mercado de trabalho como um robô que foi treinado para passar no vestibular, só para estudar, e aí vai ser a pessoa que vai fazer uma cirurgia na gente, que vai cuidar depois dos nossos problemas emocionais, psicológicos. E aí muitas vezes ela não vai encaixar no mercado de trabalho, sabe o que vai fazer? Vai estudar de novo, que é um robô para estudar. Não sou contra isso, temos que estudar, mas tem que ter a prática. E aí sabe o que acontece? Como não tem espaço, faz um mestrado e vai dar aula, e aí vai ensinar os nossos filhos e vira esse ciclo vicioso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não está acontecendo na casa espírita, no templo cristão, é que a gente não está conseguindo empenhar no nosso lar. Façamos o nosso lar, saibamos acolher, saibamos dar o material na medida certa, saibamos falar de Jesus todo dia, saibamos ensinar o valor de uma profissão, de um trabalho. E aí a gente vai aprender a ser cristão e fazer diferente no nosso templo religioso. Espero, Silvinha, amigos que estão nos assistindo, que essas palavras não tenham sido em vão. A gente não tem pretensão de esgotar o assunto, mas eu tenho certeza que o que a gente falou foi de coração, foi com muito amor, foi para demonstrar a necessidade de trilharmos um caminho seguro enquanto espíritas e cristãos, estudando Chico Xavier, Allan Kardec e Jesus Cristo. E aí sim a gente vai ter uma possibilidade muito maior de acertar, de entender a mensagem do Evangelho na sua essência. Eu queria te agradecer, viu, Silvinho? Você, o Adriano que está aí também ajudando, a sua filha, Renata, não só pelo acolhimento desta noite, mas o acolhimento que me deram desde quando eu cheguei aqui em Pernambuco, né? Desde a primeira vez que a gente se viu lá no Uniluz. Hoje mais cedo a gente se falou ao telefone, eu falei que eu ganhei uma irmã, não foi mentira. Agradecer também pelo seu envolvimento, o envolvimento de todos da Uniluz com o nosso projeto da APAC, e dizer que isso é muito importante para a gente e é o que nos dá força, viu? Muito obrigado, que Jesus te abençoe, minha querida. Obrigada, Rafa. A gente agradece, a sua disponibilidade, o seu amor também pela casa. E para encerrar, eu vou só lembrar uma frase que Jesus cita, João traz essa frase, que eu gosto muito de João, em 16:33, quando ele para dar coragem para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então a gente vai vencer todas essas dificuldades, todas essas dores, porque Jesus está no leme sempre, né? E feliz por mais 28 anos de trabalho aqui na Terra, tá? Muito obrigada, Rafa, por tudo. E aos trabalhadores que estão aguardando o vídeo que a gente preparou, a Adriana já está disponível no YouTube da casa. A gente tem um vídeo comemorativo, então já está no YouTube da Uniluz. Quem puder pode acessar e boa noite. Tá? Muito obrigado, minha querida. Quem está em casa, muita paz. Tchau, tchau.